Oi, oi! Estamos chegando, gente, para mais um almoço com aprendizagem em companhia. Olha só! E hoje a gente tem convidado especial, como sempre temos. A gente não poderia deixar. Semana passada nós tivemos o simpósio, né? Então, a semana passada nós estávamos em momento de simpósio, com muitas palestras. E de acordo com o simpósio, nós precisamos de, na quarta-feira, parar um pouquinho com o almoço e aprendizagem para a gente prestigiar, né, todos os nossos palestrantes que estavam no simpósio. E foi maravilhoso, foi um evento mega. Quem não participou, perdeu. Foi muito show de bola. E hoje nós temos um convidado especial que também estava no simpósio, que é o doutor Fabrício, doutor Fabrício Bruno Cardoso, muito show de bola. Ele vai falar sobre um tema interessantíssimo hoje, juntamente comigo e a doutora Ângela, né? Vai ser muito mega e especial. A doutora Ângela já deve estar chegando por aqui. Tô ouvindo os passos, tô ouvindo portas. Acredito que a doutora Ângela deve. Vamos ver. Doutor Fabrício também. Já vamos chamá-lo. Chamar a doutora Ângela. Mandamos convite aqui para eles. São nossos convidados do almoço com aprendizagem hoje. E é um tema muito interessante e importante. A gente vai realmente aprender com quem sabe. O que será que tem a ver? Será que tem alguma coisa a ver, gente? Obesidade com aprendizagem? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Que influencia a pessoa ser obesa, ser acima do peso? Será que influencia na aprendizagem da pessoa? Pergunta instigante, hein? Vamos ver? O doutor Fabrício vai esclarecer para a gente se realmente tem a ver, é agora. A doutora Ângela já está chegando por aqui, já está aparecendo por aqui. Doutora Ângela, doutor Fabrício, aceitem o convite, por favor. O convite já está aí para vocês aceitarem. Ah, ele está chegando por aqui. Então, hoje é que nós iremos descobrir o que será que tem a ver obesidade com aprendizagem. Vamos descobrir isso? Vamos descobrir isso com os nossos convidados especiais, mais que especiais, como o doutor Fabrício. Vamos lá. Já enviei o convite aí, doutor Fabrício, aceite com o nosso convite. Vamos convidar novamente. O convite está feito. E vamos que vamos. Ah, chegou! Está ouvindo, doutor? Sim, sim, tudo bom? Tudo bom, Ai, tudo Isabel? Tudo bem. bem? É um prazer tê-lo aqui no nosso almoço com aprendizagem. O prazer, E prazer. eu já comecei provocando o pessoal que está aqui. Olha, a gente nunca tinha pensado. Será que tem a ver obesidade com aprendizagem? Será que alguma coisa atrapalha? Será que a obesidade atrapalha na aprendizagem, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre Sim, isso. sim, sim, com certeza. Na verdade, a gente tem, né, quando a gente fala de obesidade, né, a gente tem uma série de questões e a gente acaba, às vezes, focando muito nas questões cardio, né, cardiovasculares. Oi, Olá, doutora Ângela, tudo bem? eu estou muito feliz em te ver. E eu muito feliz de estar aqui com a senhora, com a Isabel. Muito obrigado pelo convite. Muito Ah, obrigado. nós que agradecemos, nós que somos gratos por ter disponibilidade de tempo aí na agenda para atender o nosso pedido do almoço hoje com a gente. É uma honra ter um convidado especial para almoçar, né, com aprendizagem, né, doutora Ângela? Isso, e que profissional e que tema, né? Pois é. Mas, doutor Fabrício, apresente-se aí, tem gente chegando que às vezes Então, não conhece o seu currículo. Fale um pouquinho para a eu gente. sou formado em educação física, né? Então, sou professor de educação física. Esse ano faço 20 anos de formado.
tenho mestrado, doutorado na área, sempre estudando sobre neurociência, comportamento motor e a relação com o funcionamento executivo, né? E aí, hoje em dia, a gente estuda muito isso, né? A gente está à frente de um laboratório que a gente estuda neurociência, psicologia cognitiva, né? E junto com as teorias da aprendizagem, que é o que a gente considera como neuropsicopedagogia, né? Que é como se fosse um braço, né? Da neurociência e educação, né? Ou seja, é uma forma da gente aplicar, né? O que a gente tem de neurociência e educação com um aporte, né, da psicologia cognitiva. E hoje em dia a gente quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, né? A gente tem uma série de fatores que influenciam a aprendizagem, né? Mas e aí a gente foca muito nos transtornos, né, de neurodesenvolvimento ou nos transtornos de aprendizagem. Só que esses são, como que eu posso dizer, se eu botasse no universo de 100%, né, universo total, 100%, esses transtornos de neurodesenvolvimento, condições neurológicas, síndromes, não vão passar de 10% da população. Só que hoje, por exemplo, a gente tem aí, quando a gente fala de pós-pandemia, né, a gente tem mais ou menos 62%, né, os nossos estudos iniciais estão mostrando isso, tem mais ou menos 62% de alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Baixo rendimento escolar, dificuldade de aprendizagem. E aí a gente precisa investigar, né, quais são as origens desses 90%, né? Quais são as origens desses 90%, porque 10% a gente estima-se, né? Embora não atinja 10% ainda, mas a gente pode estimar que 10% sejam por transtornos, condições neurológicas. Mas os outros 90%, né? E é muito do que a gente vem investigando. E aí a gente chegou na obesidade. E é super interessante você notar, né? Assim, 10% são dos transtornos, né, de aprendizagem, neurodesenvolvimento, e os 90%, né? E aí, o que te incomodou para chegar nesses 90%, Fabrício? O que incomodou é porque, tipo, é muito assim, né? Hoje a gente quer saber muito do atípico, né? Mas o que eu sei do típico? O que eu sei do esperado, né? Então, a gente... o que me faz, né? O que me incomoda é porque eu vejo que a gente tem uma política que a gente poderia discutir aqui ao longo de, não sei, uns 30 almoços, né? Que a gente poderia fazer, 30 encontros desses, que é a política de inclusão, né? Que é o AE. Mas o AE, ele está previsto em lei, o atendimento, né? E agora com o PL, né? Que foi aprovado agora, mas é um PL que vem sendo discutido desde 2019, do TDAH, da dislexia e tudo mais, a gente tem... Pode ainda não acontecer mas e o público que só tem dificuldade de aprendizagem e que o que acontece com eles? Os números de evasão são muito grandes e são indivíduos que, às vezes, vão passando, mas quando atingem o ensino superior ou atingem o ensino médio, né, a gente tem uma evasão muito grande. A gente nunca teve uma evasão de ensino médio tão grande como a gente tem nos últimos anos. E eu falo isso bem antes da pandemia, né? Então, a gente tem uma evasão de ensino médio já aumentando, crescente, né? De 2015 para cá, não só em função de uma circunstância de pandemia, né? Então, isso foi me notando. E a gente sempre escuta, né, o lifestyles, né, os hábitos de vida influenciam, né, numa série de questões nossas. E alguns estudos mostram, né, na outra curva lá, quando a gente fala do idoso, né, os estudos ali no final dos anos 2000 ali, início dos anos 10, começaram a apontar uma tendência de idosas, né? Foi um estudo feito com idosas sobre a questão de
idosas com obesidade e baixo nível de sedentarismo, né, tiveram sinais. Foi o primeiro estudo publicado, sim, eles fizeram um estudo com mais de 1.000 idosas no leste europeu, e aí eles viram que idosas que tinham maior, né, nível então, de obesidade, né, ou o peso também, né? A gente aqui está falando da obesidade, mas cabe destacar também que o peso, abaixo do peso também eu tenho prejuízos para o meu desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Mas então eles viram idosas obesas e abaixo do peso, tinham indicativos tinham maiores indicativos de apresentarem a doença de Alzheimer, né? O que se confirmou 2, 3 anos depois, né? Quando eles fizeram publicaram o mesmo grupo de estudo, publicou a continuidade, né, o desenho longitudinal desse estudo. E aí a gente começou a pensar sobre isso, né? Começou a sempre acompanhar sobre isso. E quando a gente começou, a gente tem um estudo no nosso laboratório, que hoje a gente já tem mais ou menos 7.000 crianças, mas quando a gente publicou o primeiro trabalho dele, a gente tinha 4.000 crianças avaliadas. A gente, então, criou como protocolo, vamos ver, então, essa relação dos hábitos de vida deles. Então, a gente viu nível de atividade física e vimos as questões de medidas de IMC, né? E vimos também hábitos de sono, né? E o que nós começamos a ver? Que crianças, né? Crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, eu tenho uma maior prevalência de crianças obesas nesse grupo. Então, no grupo de crianças, com dificuldade de aprendizagem, eu tenho uma prevalência de obesidade de mais ou menos 38% a 42%. E no grupo de crianças sem dificuldade de aprendizagem, a prevalência é de 15% a 17%. Então, a gente começa a ver que existe uma relação, né, uma possível relação entre essas questões, né? Sabendo que, muito provavelmente, o indivíduo obeso ele vai ter um nível de aptidão física menor, então a gente está falando de também um nível de atividade física menor. Então, a gente está falando de indivíduos obesos e sedentários. Sabendo que menor nível de aptidão física vai levar a um declínio de atingir as etapas de desenvolvimento motor, a gente pode dizer, então, e vendo a relação que existe entre desenvolvimento motor, né, as habilidades motoras fundamentais e, como que eu posso dizer, e o funcionamento executivo, né, o desempenho cognitivo e tal, que a literatura já preconiza isso, eu posso dizer, então, que, cara, a gente começou, então, a fazer uma relação, né, e ver. Então, a gente viu que esses indivíduos com dificuldade de aprendizagem, obesidade, eles tinham, comparado com indivíduos não obesos, eles tinham uma alteração em funcionamento executivo e competência motora, né? Então, a gente começou a ver isso. Então, a gente começa, né? Então, isso começou a chamar para a gente, opa, precisamos olhar para isso, né? Nossa, mas essa pesquisa é muito, muito inovadora. E é inovadora. E uma senhora pesquisa, né, de qualidade e quantidade, o número de pessoas, né, que foram pesquisadas, estão envolvidas aí nessa pesquisa. Sim, sim. E aí a gente porque a gente tem, né, a nossa base, né, o nosso laboratório, a gente tem umas bases, né, espalhadas. Hoje a instituição que eu leciono, né, a gente tem N desafios com a educação EAD, né, cara? É muito difícil. Não é fácil você fazer um EAD no nosso país. Não é fácil, mas quando você se propõe a fazer um EAD, né, de fato, então, o que acontece? A gente tem uma política de iniciação científica muito grande, né? Então, os nossos alunos, eles de fato vivenciam a iniciação científica. E aí, isso acaba fazendo com que a gente consiga atingir um número de coleta de dados muito grande, né?
porque a gente tem 60 polos, e aí com os alunos de graduação, né, isso vai, acaba, como que eu posso dizer, aumentando bastante, né, nossa abrangência, né? Não é fácil operacionalizar, mas é por isso que a gente tem um número grande. E aí é interessante quando a gente fala dessa questão da obesidade, porque, por exemplo, a gente tem política pública para tudo, sabe? A gente tem política tudo para tudo. Mas a política pública para a obesidade, ela começou a ser discutida em final de 2020 e 2021. E a gente ainda não tem uma implementação de política pública da obesidade. E quando a gente fala de combate da obesidade, o olhar, muitas das vezes, que a gente tem são para as questões, como que eu posso dizer, de doenças silenciosas que a obesidade pode desenvolver. As questões de cardiovasculares, neuropatias periféricas, né? Diabetes, trombose, né? Que está no campo cardiovascular, né? Foi redundante agora, mas só para exemplificar para quem está assistindo a gente. Então, a gente tem uma série de doenças, né? Mas que as pessoas olham para a obesidade e só pensam nessas doenças. Só que o que é a obesidade, né, cara? A obesidade, ela vai gerar uma série de processos inflamatórios no nosso sistema nervoso. Ela vai trazer uma série de alterações neuroquímicas no nosso sistema nervoso e que vai, com isso, alterando o funcionamento do nosso sistema nervoso. E da mesma, principalmente de áreas, né, que estão relacionadas, e a gente está falando de áreas correlatas, que estão relacionadas ao nosso funcionamento executivo, né? Por exemplo, os núcleos da base, né? O putamen, que está relacionado a toda a parte de planificação, controle inibitório, né? O globo pálido, né? Tanto os núcleos da base de entrada, a substância negra, que está relacionada à questão, né? A gente fala muito de substância negra quando fala do Parkinson, mas substância negra, então o núcleo da base de saída está relacionada a todo planejamento de movimento, mas também está relacionada a todo um processamento de informação, né? Então a gente está falando de áreas que tem a ver com o sistema mesolímbico, uma região, né? Tem a ver com o controle de movimentos, núcleos da base, e também com uma área, né? Uma área que está, como que eu posso dizer, tem a ver com funções executivas, né? Uma outra área que um circuito, né? Também, né? Não só, mas que a obesidade gera um processo inflamatório também. Então, são nas questões dos núcleos talâmicos, né? E quando a gente fala dos núcleos talâmicos, a gente sabe que o tálamo é um grande relé de integração sensorial, mas, mais do que isso, eu tenho um núcleo talâmico que tem a ver com a nossa questão de atenção, né? Que é alerta, vigília, que é o hipotálamo, né? Vamos dizer assim, que tem a ver com os nossos estados motivados. Então, esses estados motivados também acabam sendo alterados. Então, o indivíduo acaba ficando com prejuízos no estado de alerta, vigília, prontidão, né? Então, ele acaba tendo essa questão. Uma outra área que a gente tem de alteração, e aí já falando mais de uma área mais cortical, é o DLPFC, né? Que é o córtex dorsolateral pré-frontal, que é simplesmente uma área, uma região que é responsável pela manipulação mental das nossas informações. Ou seja, todo o nosso buffer de memória operacional, né, que é importante, né? A gente sabe, embora leve esse nome memória operacional, mas é uma função executiva, ou seja, tem um papel, né? A gente não pode, quando a gente fala de aprendizagem, não tem como falar de aprendizagem sem memória operacional. Então, um grande buffer da memória operacional, que é o DLPFC, né, que é onde a gente vai ter a manipulação mental das informações, os estudos mostram também que eu tenho alterações nessa área de indivíduos com obesidade, mas não
por uma questão de compulsão. Porque antigamente, o barato hoje, né, que os estudos mostram para a gente, teve uma revisão de literatura muito bacana, que depois eu posso até passar o link para quem está assistindo a gente aqui. A gente teve uma revisão de literatura que foi publicada, não foi feita pelo nosso grupo, mas é um excelente trabalho, né? Que mostra para a gente, eles fazem, então, uma análise de diversos estudos. O que se achava, então? Que o cérebro, o padrão, o funcionamento do sistema nervoso do obeso é alterado por conta da compulsão alimentar que muitas das vezes o obeso tem. Não, né? Muitas das vezes tem o padrão do compulsivo, mas a obesidade em si gera processos inflamatórios que alteram essas áreas. Então, começa-se a olhar como, tipo, opa, não é a compulsão, o cérebro do compulsivo, que traz essas alterações, e aí por isso gera esses processos. Não, é o fato da obesidade mesmo, são alterações neuroquímicas que a obesidade vai trazer e que geram esses processos inflamatórios, e aí tem uma série de alterações em circuitos né, desses indivíduos. Então, relacionados, né, à função executiva. O Luiz está te mandando parabéns aí, ó. Obrigado, Luiz. Obrigado, Júnior. Obrigado. Esse é um parabéns caseiro. É meu irmão. Parabéns caseiro. O Luiz, presidente da Neuropsicopedagogia. Beleza. Grande Luiz Antônio, nosso presidente, né? E aí a gente vê que é preciso, né, então, ter esse olhar de mapear essas questões de hábitos de vida, né, dos indivíduos. Grande presidente. E é interessante que, às vezes, as pessoas não param para observar, até no meio escolar, a gente precisa de estar atento a isso como docente, né, como educador, porque muitas vezes a gente vê exatamente as crianças que estão um pouquinho acima do peso, são exatamente as crianças que não gostam de fazer a educação física, né? Elas não gostam, elas se recusam a fazer a educação física ou o exercício físico. E está envolvido em toda essa área emocional, na verdade, do sistema nervoso central. Porque aí entra a questão também da autoestima. Porque ela fica com vergonha do corpo, ela não quer se expor, entra a questão do desânimo, entra a questão da ansiedade. É tudo envolvido, né, doutor? E tem uma coisa muito interessante que não é muito longe, que tem muitas pessoas tratando obesidade com Venvance. Sim, verdade. Esse é um grande problema, porque trata a obesidade como como que eu posso dizer? Trata a obesidade como uma questão de compulsão, né? E não a obesidade em si como uma questão de uma doença neuroquímica, entre outras coisas mais. E esse é um grande problema, porque o indivíduo não precisa ter uma reposição de tudo que o Vivance traz, né? De toda a questão química que o Vivance traz. Sobre a questão da atividade física, quando a gente fala de funções executivas e modelo educacional, né? Se a gente pegar o construto teórico, que até é um construto que a neuropsicopedagogia usa muito de aporte, da Adele Diamond, se a gente pegar os estudos da Adele Diamond, ela vem, como que eu posso dizer? Ela mostra que a melhor forma de melhorar o funcionamento executivo é sempre utilizando atividades ludomotoras, né? Ou seja, utilizando corpo e movimento, né? Para melhorar esse funcionamento executivo. A gente está completando mais ou menos 30 anos, né? Que se fala de neurociência aplicada à educação, né? De forma mundial. E quando a gente fala disso, uma das grandes contribuições que a neurociência aplicada à educação traz é justamente para envolver mais esportes, atividade física e um outro conteúdo que é muito importante para o funcionamento, que é a questão das artes, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala de esportes e arte, então, por exemplo, essa questão do sedentarismo é muito importante, né? A gente sabe
que quanto maior for meu nível de sedentarismo, né, a gente pode, como que eu posso dizer, eu tenho chance de ter questões cognitivas, né, mas lá na frente, na minha vida adulta, né, os estudos mostram isso. Por exemplo, a gente tem diversos estudos que mostram que programas de atividades motoras sistematizados para crianças com TDAH melhoram o funcionamento executivo. A gente publicou recentemente um trabalho de uma metodologia, né, que é uma intervenção neuropsicopedagógica, que é a metodologia Coordenando-se, que ela trabalha com dança, decodificação e codificação, raciocínio lógico, e a gente viu que a gente teve uma melhora em 25% no desempenho acadêmico de escolares com dificuldade de aprendizagem. Então, trabalhar o movimento, né, utilizar o corpo, o movimento é fundamental. E quando a gente fala do indivíduo com obesidade, cara, ele não vai ter um nível de aptidão física. Então, assim, não é que na escola você vai fazer uma campanha, você vai assumir um papel de um outro profissional. Não, mas começar a mapear essas questões dos hábitos de vida é importante. Até porque um outro artigo, né, de um aluno meu de mestrado, que a gente está finalizando, a gente mostra que ele já foi aceito, né, desde o ano passado, e a gente está naquele vai e volta de correção, né, porque o artigo é aceito, mas o que vai e volta de correção não está no gibi, né, cara? A gente fica muito, né, né, sofre muito com isso às vezes, mas é um sofrimento necessário. Mas, por exemplo, a gente vê que a gente tem uma população obesa que tem alterações do sono. E aí a gente já sabe, cara, que o sono vai trazer, tem uma grande influência na minha capacidade de aprendizagem, né? A questão de hábitos de sono, né? Então, o indivíduo acaba tendo, ele acaba despertando mais durante a noite as crianças que são obesas quando comparadas às crianças que não são obesas, né? Então, a gente tem muito isso. Então, é uma série de fatores, né, que são importantes você mapear, desde nível de atividade física, hábitos saudáveis como sono e essa questão do peso, né, da obesidade. Né? A gente está falando aqui da obesidade, mas a gente pode citar também abaixo do peso também. Né? O abaixo do peso também vai ter alterações no funcionamento do sistema nervoso central. E a gente tem que falar que o doutor Fabrício, no Brain Connection, é coordenador do eixo corpo e movimento. Isso, justamente com uma série de profissionais lá, né? A gente já está até iniciando agora, em abril, a gente vai iniciar todo esse planejamento aí, já tem umas ideias, o pessoal já vem colaborando com mesas redondas, vai ser muito bacana. A gente está preparando uma programação muito, muito legal. Tem uma pergunta aqui do Luiz Eduardo. Obesidade pode ser uma doença endócrina? Pode. A obesidade é uma doença endócrina, né? Ela começa com uma desregulação endócrina, que pode ser... a gente pode ter uma obesidade... A gente tem componentes genéticos e tem componentes genéticos hereditários ou por hábitos de vida. Hoje, a maioria da obesidade das crianças obesas que nós temos, tá, são por questões de hábitos de vida mesmo, né? A gente está saindo de uma pandemia, quer dizer, saindo, né? A gente tem a flexibilidade das medidas sanitárias, né? E a gente se assustou muito com a pandemia do Covid-19, com as mortes, mas a gente tem uma pandemia que mata muito mais do que a Covid-19. A única coisa é que ela não assusta a gente, que ela não mata, tipo assim, a toque de caixa como foi a Covid-19. Ponto. Não é assim. Então, a gente não se assusta, né? Mas a gente tem a pandemia do sedentarismo, cara. Quando a gente fala de crianças, 60% das crianças não se movem, não se mexem como deveriam se mexer, sabe? E eu não estou falando assim de, tipo... fazer exercício físico, não, sabe? Não, se mexer de atividade física, funcionalidade no dia a dia, sabe?
elas não se movem, elas não exercitam. Eu não falo nem de 3 vezes na semana fazer escolinha de natação. Não, eu falo de se mover mesmo, né? E aí, 38% dessas crianças acabam apresentando obesidade, né, cara? De 38% a 45% dessas crianças. Então, eu posso dizer que quando eu falo se eu pensar em transtornos de neurodesenvolvimento, eu não tenho, hoje, por exemplo, eu não chego a 10%, né? Agora, quando eu falo, acho que a estimativa de TDAH no Brasil não chega a 8%. Tá? Não tenho certeza agora, me deu um branco, mas não chega a 8%. Se eu pensar que eu tenho, em média, entre 30% a 45% de crianças com obesidade, e os estudos brasileiros mostram isso. Então, e se a gente já sabe do impacto dessa obesidade no meu desenvolvimento, no meu sistema nervoso central, então olha o quanto que a gente precisa ter realmente esse olhar, né, para monitorar isso, né? Então, tipo, que a gente se preocupa muito, né, com o atípico, e esquece muito do que a gente tem ali típico. E aí é como você falou, tu disseste muito bem, Isabel. Ele entra a questão de autoestima, e aí, se a gente for analisar, né, hoje em dia a gente tem, analisando essas, ainda muito preliminarmente, mas a gente tem as nossas alunas do curso de neuropsicologia avaliando essas crianças com obesidade, e com certeza a gente já posso dizer que a gente tem uma presença alta de indicativos de depressão em algumas dessas crianças, sabe? Por essa questão da autoestima. Então, acaba que vai virando como que eu posso dizer? Uma avalanche, né, cara? Vai virando uma avalanche, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né, diferenciado para esse público, né? Ô, Fabrício, e isso justifica muito quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica. Sim. Né? Porque uns vai para o álcool, né? Sim. Uns para gordura, comer carne com muita gordura, e outros para o açúcar, que são síndromes mesmo. E mostra isso nítido da questão neuroquímica. Sim. Sim. A gente tem uma forte relação, uma forte associação, e aí por isso que às vezes a cirurgia bariátrica, muito mais do que pensando no emagrecimento, tá? A cirurgia bariátrica ela vai regular essas questões, esses mecanismos fisiológicos e neurofisiológicos que vão equilibrar o balanceamento, né? Iônico, isotônico do nosso sistema como um todo, e aí com isso a gente acaba diminuindo. Os estudos realmente, doutora Ângela, os estudos mostram isso, né? Que indivíduos que fizeram bariátrica, por mais que às vezes eles não consigam manter aquele peso, tem um aumento do peso da bariátrica e tudo mais, mas eles têm a diminuição dessas doenças, vamos dizer assim, em questões de saúde mental, podemos chamar assim, né? Uma outra questão que a bariátrica também muitas das vezes resolve é a questão da diabetes, né? Então, por exemplo, se você tem uma mãe que é diabetes e a sua obesidade ela é genética e hereditária, então a chance de você ter diabetes é muito grande. Então, você acaba fazendo a cirurgia bariátrica também para diminuir as complicações e até mesmo a questão que a diabetes pode trazer para você, né? Mas já tem um estudo, eu li um estudo, que depois de 5 anos da bariátrica, muitos voltam a tomar os medicamentos que foram retirados, com a diabetes, volta a pressão alta, né? Então, tem um estudo para um grupo, né, nessa área. Então, como você está falando, tudo é pesquisa, é neuroquímico, emocional. Sim, sim. O Instituto ABCW aqui está falando, eu acredito que é sobre os adolescentes e as crianças, sobre o que foi dito.
Está falando que eles estão movendo as mãos no game cerca de 6 horas por dia. Isso aumenta a obesidade, o ficar sentado o dia inteiro sem fazer nenhuma atividade física, né? E também tem a questão da depressão ou da questão da estima mesmo, de ficar ali, se isolar, né? Ficar dentro do seu mundo. A gente tem a questão com certeza, o sedentarismo, se eu não tiver um controle de hábitos saudáveis de alimentação, com certeza eu vou ter a minha obesidade, né? E hoje em dia, a gente vive no mundo do streaming, né? Então, a gente tem a geração streaming, né? Que é a geração do agora. Então, isso, a gente não pode nem dizer que seja uma compulsão, é a geração do agora, é habituado ao agora. Então, ele não tem ali, ele tá ali, ele quer agora, tem agora, ele vai querer, e aí, baixo nível de sedentarismo e hábitos alimentares não saudáveis, com certeza vai aumentar a prevalência de obesidade, tá? Com certeza, tá? Gente, o nosso bate-papo tá incrível, mas o nosso tempo está acabando. Então, doutor Fabrício e doutora Ângela, por favor, fazer suas considerações finais aí, para a gente já agradecer a participação de todos nesse almoço com aprendizagem no dia de hoje, que foi um tema instigante e provocador, hein? Tá, não, doutora? Ele fecha agora, ele fecha com 40 e 55 minutos. É mesmo? Ué, Instagram. Já passou esse tempo todo, cara? Que almoço gostoso, hein? Que almoço gostoso. Ele vai fechar com 50 e poucos minutos, mas podem conversar. A gente só não pode cair sem finalizar. O Instagram está dando um tempo maior. Então vamos lá, Amande, vamos ver. Eu queria, Fabrício, que você falasse assim, que nutrição também é educação. Sim, né? Sim. E que é muito bom, assim, receber o diagnóstico de TDAH, de dislexia, de neurodesenvolvimento, ótimo, tem isso e tem que se preocupar. Mas também tem que se preocupar com o sono, qualidade do sono, qualidade da alimentação, de esporte, de interação social, de composição da família, né? De problematização, frustração. A frustração é necessária, né? Para ser resolvida. Então, eu queria que você falasse isso, porque tem tanta gente falando dos 10% que tem que ser visto mesmo, mas os 90% também tem que ser avaliado. Então, por isso que eu digo que o que a gente vem trabalhando, né, no LIEMP, né, que é o nosso laboratório de inovações educacionais e estudos neuropsicopedagógicos. O que a gente vem né, da faculdade, né, que eu trabalho. O que a gente vem incluindo, né, nas nossas pesquisas? Essas questões de hábitos, né, saudáveis de vida, alimentação e quando a gente existe um questionáriozinho, né, uma escala que está sendo validada e tal, que ele já dá um indicativo que aquela criança muito provavelmente tem alteração nos seus hábitos alimentares, entende? Então, a partir disso, o que a gente pode fazer? Encaminhar, né? O que a gente entende? Você identificou que tem um possível risco de hábitos alimentares, vamos encaminhar para um nutricionista, entende? Por quê? Cara, não tem segredo, sabe? Não tem segredo. Hoje, inclusive, eu estava até vendo o jornal do o Globo, né? Falava sobre isso. Porque não é a combinação, não é um ato só, sabe? Não é um ato. É a combinação de hábitos saudáveis, né? Então, tipo, por exemplo, não adianta... identifiquei que tem uma dificuldade de aprendizagem, tem alteração por conta é obeso, tá, mas e aí? O que eu vou fazer? Não, então, tem hábitos alimentares não saudáveis? Vamos para a nutrição, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma aprendizagem, vamos se reeducar seus hábitos, vamos reeducar, né, hábitos de sono. E aí, repare, hábitos, nós estamos falando de aprendizagem, está falando de rotina.
Então, nós precisamos ter rotina, né? E aí, por conta dessa rotina ser a grande influência, hoje, no nosso laboratório, o que a gente vem dedicando um pouquinho de estudo? Programas parentais, ou seja, treinamentos, programas para pais, programas para a gente ter essas questões, entende? Então, a gente desenvolveu um para sono, né? A gente desenvolveu um para a questão de hábitos de sono, a gente desenvolveu um para crianças com TDAH, para os pais brincarem com seus filhos, então uma série de atividades ludomotoras para serem sistematizadas, e a gente pensa num também, né, que é justamente pensando nisso, de diminuição de telas, essas coisas, né, de uso de telas demasiado, mas garantir que pelo menos ali 15 minutos, 30 minutos, a criança vai ter uma interação de movimento, utilizando movimento e cognição, né? Então, a gente fez isso. E a gente vem agora pensando justamente para essa questão de hábitos, né? Saudáveis de vida, né? Também de alimentação, junto com a parceria, né? Porque a gente tem na graduação, a gente tem um curso de nutrição. Então, a gente foi atrelando a isso. E aí, nisso, como a senhora falou, entra a rotina, entra a família. Então, se a gente não tiver programas parentais, se a gente não tiver programas para terem uma generalização de resposta, se a gente não tiver, né, um olhar disso, não vai avançar. O grande problema, assim, é a gente entender que a dificuldade de aprendizagem, ela pode ser por uma questão de transtornos de neurodesenvolvimento, mas ela pode ser também por uma questão de dificuldade de ensinagem, mas ela pode ser também por conta de hábitos saudáveis de vida. Então, o que nós precisamos ter, e aí por isso a importância do neuropsicopedagogo, é esse olhar o que preventivo, porque a gente não tem, né? A gente precisa ter um profissional né? A gente precisa ter um profissional na escola, né? Que olhe com caráter de prevenção para a dificuldade de aprendizagem. Mas quando a gente fala de prevenção e promoção, a gente está falando de prevenção e promoção de saúde, porque a aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem é uma questão que acontece na escola, é uma questão educacional, mas é uma questão que envolve saúde também, principalmente que a gente fala de saúde mental. Sim. Com certeza. Muito bem falado, muito bem colocado. Obrigado. Você manda esses links todos para nós. E eu vou mandar o meu livro para você, porque eu vou psicopedagogo. Você já tem ele? Qual? Porque eu vou psicopedagogo? Não, esse não, prof. Esse eu não tenho, não. Pode ir. Então, eu vou lerei com mandar. o maior prazer. Eu tenho um da coleção que saiu agora, né? Que a senhora lançou, o meu aluno que saiu. E tem um outro livro da senhora que, né? E tem um tratado também, né, prof? Tem um tratado, né, que está para sair, né, de psicopedagogia, né? E o tratado de psicomotricidade também. Isso. É muita coisa. Então, está saindo muitos. E tem um livro do Fabrício com a Renata Aguilar, que eles vão lançar sobre essa questão também. Que é educação física e saúde. É isso que eu ia falar. Que em breve, junto com a professora Renata, que é uma profissional brilhante, né? Brilhante. Verdade. Aprendi bastante lendo um livro que ela tem de neurociência, educação, muito bacana. A gente está à frente aí dessa coleção de educação física e saúde, que em breve vai estar sendo lançado. É muito gostoso estar sempre com você, Fabrício. É uma delícia. Não dá verdade, a gente aprende muito. Obrigado. Eu vou falar com você igual eu falo com a família Capelato, com a Nancy. Vontade de apertar sua bochecha. Obrigado, prof. Obrigado. Quando a gente estiver junto para o Brain Connection, eu deixo a senhora apertar minha bochecha. Aí, doutora Ângela vai realizar o sonho dela. Ai, gente. Eu vou até registrar, eu quero estar perto para registrar esse momento e colocar nas redes sociais. Com certeza.
o simpósio foi maravilhoso, esse É almoço verdade. foi maravilhoso, e também o doutor Fabrício vai estar essa semana no Isso, encontro com autismo, isso. né? No dia 2 de abril, né, no sábado, eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência, né? Programas motores, né, neuropsicopedagógicos que estão melhorando a função executiva de crianças com autismo. Tá. Não. Estaremos lá. Você sabe que o nosso diagnóstico tem psicopedagogia, fonoaudiologia, neuropsicologia, nutrição, terapia Bacana. ocupacional, oftalmologia, otorrinolaringologia, o sono, Bacana. pedagogia, porque a gente entende que se o sujeito não ser visto num todo, né, ele Isso. realmente vai receber uma resposta incompleta. Então, eu quero te dar os parabéns. Obrigado. Verdade. E dizer que eu fico muito feliz. Dizer que não é à toa, doutora Ângela, que a senhora inspira a gente pela sua capacidade visionária, né, de estar sempre olhando à frente. Porque eu sei que a senhora não faz esse diagnóstico multidisciplinar, né? Não começou a fazer agora. Não, a senhora já faz há muitos anos. Então, queria dizer sobre essa capacidade visionária que a senhora tem. Tá. Verdade. Não. Muito obrigada. Gratidão. Até sábado. Até sábado. Obrigada, Beijo doutor. para todos. Beijo. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.